Então, Flávia, seja bem-vinda. Eu quero te perguntar, primeiro, como que o design surgiu na sua vida? Olha, vou tentar fazer uma linha do tempo. Em 2012, eu conheci uma aluna de design, né? Na época ela estava estudando ainda, chamada Carol Aquino. E a gente gostava muito das mesmas coisas, acabei encontrando ela porque nós somos muito fãs de rock japonês. E eu estava naquela fase em que me perguntavam na escola o que eu queria fazer, né? De curso, já começar a pensar, por exemplo, eu estava no meu 9º ano e ia para o primeiro do ensino médio. Então, poderia fazer aquele vestibular seriado, e isso já era importante ter em mente para onde eu queria ir, né? Porque tinha algumas faculdades que, fora de São Luís, que exigiam um vestibular seriado, né? Que é o PAS ou similar. E eu não fazia ideia do que eu queria, né? E eu gostava de coisas muito específicas, né? Como desenhar, estudar língua japonesa e jogos eletrônicos. Então eu ficava muito perdida, assim, porque as pessoas falavam, eu quero engenharia, eu quero medicina, né, eu quero arquitetura. E na época eu era, né, uma criança, eu não tinha nem ideia de que eu poderia gostar. E aí a minha amiga, né, a Carol, virou e falou assim, você tem cara de design, por que você não vai assistir uma aula comigo? E então eu matei 3 dias de aula na escola e fui assistir aula de design. E pra minha grande graça, né, minha primeira aula que eu assisti foi uma aula de História do Design, com a professora Luciana Caracas. E as 2 outras que eu assisti foram de Cor e Imagem Digital, lá na UFMA, com o professor André Leonardo de Maison. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu gosto do design, eu acho, assim, achei bem legal, gostei de História do Design, incrivelmente, quase a maioria dos alunos não gosta, achei bem legal. E eu falei, acho que vou pro design, assim. Acabou que durante minha trajetória no ensino médio, eu gostei muito também do curso de Relações Internacionais, achei bem interessante, mas ainda não tinha ainda aquela coisa que eu sentia no design, né? E acabou que, no final das contas, rodei, pensei que queria Relações Internacionais, rolou uma pressão também externa aí pra quem sabe fazer direito, tipo, já tá por ali, faz direito. Eu falei, não, se eu não for para Relações Internacionais, eu acho que eu vou pra História. E se eu não for pra história, eu sou muito 880, né? Eu gostava muito de skincare. Eu pensei, se eu não for pra história, eu quero ir pra farmácia, porque eu gosto de skincare. E aí a minha família ficava assim, essa menina não pensa ela é com cré, né? Não tem nada a ver o que ela quer, mas faz sentido pelo que ela gosta, né? E chegou na hora H, eu pensei, vou botar a minha nota do SISU, de 2015 na época, pro design, pra ver o que acontece. E lá eu passei pro design. E foi assim que eu cheguei, né, no design. Então, eu já fazia desenhos, né, eu já tinha uma certa afinidade. E eu também teve alguns momentos assim da minha vida que quando eu não queria ir para aula, eu perguntava, Carol, vai ter aula de quê hoje? Vai ter aula do professor que parece Jesus? Eu posso assistir contigo? A aula dele é tão engraçada. E aí eu matava a aula da escola para assistir a aula de André. E assim, olhando para trás, pensando no futuro, onde tu imagina estar daqui a 5, 10 anos? Olha, é uma pergunta muito difícil. Porque no momento eu estou numa fase de me reencontrar profissionalmente. Eu trabalhei com design desde quando eu entrei na graduação, né? Então eu fiz o primeiro período sem trabalhar, então desde então eu saí trabalhando com design. Mas independente de onde estiver, eu quero muito estar sendo professora. Ah, legal. Eu tive aula com Caracas, não tive aula com Demazão, mas foi muito. Eu lembro que eu entrei na faculdade e foi uma. Meu Deus, o que é isso? E era a aula dela, era muito boa, realmente. Tá, na faculdade, enquanto você estava fazendo design, você tem um projeto de um jogo que você fez com outras pessoas, né? Com outro colega seu, que é o Marília, o Isso. jogo Marília. E como que isso te ajudou a estar onde você está hoje?
Na verdade, desde quando eu era criança, né, eu sempre gostei muito de jogos, né, jogos independentes. Seja jogos analógicos, né, por assim dizer, Tabuleiro, eletrônico. tabuleiro, né, e RPG. Eu era viciada em RPG de mesa quando estava no ensino médio, assim, eu torcia para chegar no final de semana e encontrar com os meus amigos e a gente jogar um Dungeons Dragons, um Vampiro à Máscara. E também, às vezes, torcia muito pro meu amigo que tinha PlayStation, porque minha mãe não me dava PlayStation porque ela achava que eu não ia estudar, e ela estava certa. Eu não ia estudar se ela me desse um PlayStation. Pra ele me chamar pra ir pra lá, ou então eu ficava, e aí, vai fazer o que esse final de semana, hein? Pra gente jogar do PlayStation. Jogar um Mortal Kombat, né? Jogar um Silent Hill, um Resident Evil. E eu sempre gostei muito de jogo eletrônico, principalmente de jogo de tiro. Então, desde criança, eu ia muito para Lan House jogar CS Source, CS 1.6. Inclusive, atualmente eu trabalho com jogo de tiro, né? Não na área de desenvolvimento, mas, enfim. E, então, eu sempre tive esse interesse, né, específico por jogos. E um dos meus motivos para escolher design é porque a minha mãe virava e falava, cara, design de jogos é a sua cara. Você joga toda vez que você tem tempo livre, né? Nem a oportunidade, toda vez que você tem tempo livre, você vai arrumar um jeito de jogar. Por que você não faz design de jogos? E quando eu cheguei na graduação, na época, né, a grade curricular não favorecia tanto jogos, principalmente jogos eletrônicos, né? Mais jogos analógicos, principalmente jogos de tabuleiros, jogos educacionais. E eu queria muito me envolver em algum projeto de jogo eletrônico para saber como eu me sentia desenvolvendo um jogo, de fato. E então eu entrei, na verdade, numa competição, né? Ela era fora da faculdade, chamada Game Jam Plus, que é uma competição internacional de desenvolvimento de jogos. Né? Você fica ali meio que confinado por 2 dias e você tem que construir um jogo do zero, né? Só que não é só o jogo, você também tem que construir ali um plano de projeto para o jogo, apresentar ali no dia, né? Não só o jogo em si, mas você faz a defesa, mercado, então tudo isso importa dentro do conteúdo que você vai apresentar no final. E eu já conheci esse meu amigo, né, de outros rolês, mas a gente estudava língua japonesa juntos, né, num curso do Núcleo Linguístico, né, o NCL, da UFMA, inclusive, né. Mas a gente já tinha estudado antes também em outros cursos de língua japonesa e a gente gostava muito de ficar trocando ideia sobre o jogo, a gente jogava mesa de RPG juntos. E aí juntou mais outras pessoas também lá, né, o Gabriel, que eu não me lembro o sobrenome dele, que ele era um jovem prodígio na época, né? Ele ainda estava no ensino médio, ele já sabia fazer algumas coisas de computação, então era bem interessante. E uma grande amiga chamada Liana, que na época eu estudava design de jogos na ANB. E lá a gente desenvolveu uma ilha e acabou que ficamos em primeiro lugar na competição e fomos representar São Luís lá no SB Games em 2019. É uma bela trajetória. Tá, Flávia, vendo tudo o que aconteceu, vendo todo o teu processo, vendo onde você chegou, tuas expectativas, eu vou te perguntar uma coisa. O que o design trouxe para você? Cara, design para mim foi um kit de sobrevivência para a vida, né? Atualmente eu estou almejando fazer outra graduação, mas em momento algum eu me vejo sem design. Eu sempre uso tudo que eu aprendi no design na minha vida, assim, no dia a dia. E o design me deixou muito desenrolada para as coisas, assim, sabe? Então, eu sou muito grata por ter entrado nesse curso. Eu acho que sem ele eu seria nem sei, assim, eu não consigo me ver sem o design. E eu sou apaixonada pelo design, principalmente pela área acadêmica. O design me mostrou que eu sou capaz de fazer qualquer coisa e principalmente que a pesquisa, né, e a educação muda vidas, porque o design já me salvou, né? Sou apaixonada pelo design. E meus amigos são do design, as pessoas que eu mais confio, assim, que não são da minha família, vieram do design. Meus professores são uma das pessoas que mais me inspiram no design. E eu queria dar aqui um grande crédito e uma grande estrela pro André, que ele virou, assim... Ele virou um pai pra mim. Eu sou apaixonada pelo André, assim, acho que o design é tudo pra mim. Apesar de, no momento, eu não estar exercendo a profissão designer, mas eu não me vejo sem o design. E não me vejo sem as pessoas que eu encontrei naquela trajetória. Sou apaixonada.